Vamos lá, pessoal. Apareceu aí a tela toda? Apareceu a tela toda? Sim, sim. Tá me ouvindo, Vicente? Apareceu aí ou não? Apareceu. É tela... Tá. Agora a tela toda. Vê se vai ser tela toda. Sim, tela cheia. A tela cheia. Beleza, então. Vamos lá, pessoal. Dentro da nossa programação, né, das aulas, uma dos temas e dos assuntos que nos abre a curiosidade são as obsessões, né, que nós já falamos aqui. Outras formas de abordagem, mas nós nunca chegamos às técnicas, né, às táticas que os espíritos se utilizam para nos obsediar ou para obsediar, fazer o trabalho da obsessão em si, porque a obsessão não é só conosco encarnados, né? Temos aí obsessão de desencarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado. Então, às vezes, é muito subjetivo quando a gente se refere somente aos encarnados. E é extremamente interessante que ao preparar o material, né, conforme a gente vai preparando esse material, a gente vai pensando, as ideias vão se encaixando e a gente vai pensando nas formas que os espíritos se utilizam. E quando eu digo espíritos, eu estou falando tanto de desencarnados quanto de encarnados, que eles se utilizam para os processos obsessivos. É extremamente interessante que, ao nós percebermos, principalmente quem trabalha no atendimento fraterno das casas espíritas, é extremamente interessante a gente perceber que quando nós ouvimos os relatos de determinados irmãos que nos procuram no atendimento fraterno das casas espíritas, a gente vê muita coisa do que está nesse material partindo de encarnados, né? Partindo de encarnados. Mas a gente ouve invariavelmente um lado da história só, porque toda história tem dois lados. E eu vou explicar por que tem dois lados no decorrer do nosso estudo de hoje. Lembrando que quem tiver alguma pergunta pode interromper, não tem problema, nós paramos, ou então escreve que o Rafael repassa a pergunta para a gente. Dentro das técnicas obsessivas, uma coisa que sempre as pessoas perguntam para a gente, Vicente, como é que é o outro lado? Eles são de fato organizados, eles têm têm os seus métodos próprios, né? Existe de fato uma organização voltada para o mal. Aqui está uma organização voltada para o mal. É voltada para o mal? Sim, existe, né? Nós, da mesma forma como nós nos organizamos aqui deste lado, no lado material, do lado espiritual também há toda uma organização. Queira sim, queira não, com muito mais tempo, com muito mais propósito, com muito mais definição, com muito mais objetivo do que aquele que nós fazemos, do que as nossas tarefas ou a nossa vontade que nós fazemos aqui do lado encarnado. Então, uma coisa que nós temos que ter sempre em mente é que os espíritos, os espíritos que não são comprometidos com o bem, que não têm as suas tarefas definidas no sentido de auxiliar, que estão sempre ocupados em melhorar-se ou na dor, aqueles que não estão nesse círculo, eles têm muito tempo. É como se fôssemos fazer uma analogia aqui com os presídios, né? Lá dentro do presídio, o indivíduo que está enclausurado, ele tem todo o tempo do mundo para pensar em tudo, lhe sobra tempo. Então, para fazer arquiteturas dessa ou daquela situação, eles têm o tempo que eles necessitam. E a gente não pode esquecer que isso acontece principalmente conosco.
no diz respeito às obsessões. E nós vamos ver hoje, por exemplo, algumas tarefas que existem dentro das organizações, tá? Que estão incumbidas, que estão responsáveis por determinados trabalhos, até porque nós vamos ver, sem ser no dia 7, nós vamos ver no dia 14, uma outra solicitação que nos chegou no privado, se existe obsessão em casas espíritas, e nós vamos falar a respeito, tá? Também baseado no livro Aconteceu na Casa Espírita, que é excelente, principalmente para os tarefeiros das casas, para aquelas pessoas que frequentam, que trabalham nas casas espíritas, que acham que não acontece lá. Então, dentro das organizações destas que não estão tão comprometidas com o bem, existe uma hierarquia. Existe uma hierarquia, existe uma organização, existem departamentos dos quais encarregados e suas equipes dedicados à tarefa que lhes é incumbida, né? Então, dentro do que nós vamos ver hoje, primeiro, na obsessão, técnicas e táticas, como é que isso funciona? Tá? Nós vamos falar a respeito da organização e suas estruturas, o que é e como se dá a técnica e tática obsessiva, as técnicas, as táticas, os danos psíquicos que elas causam, por incrível que pareça, muito mais do que a gente possa imaginar, e a prevenção de como é que nós evitamos esse tipo de coisa. Porque, queira sim, queira não, não é porque nós somos espíritas que nós estamos livres desses processos. Muitos de nós, se achando trabalhadores da causa espírita, trabalhadores da casa espírita, estamos livres desses ataques. Pelo contrário, somos os alvos primários de todos eles, exceto se houver, em alguma condição, uma tarefa direcionada de obsessão a uma determinada pessoa que esteja fora da casa espírita. Mas nós que estamos nas casas espíritas, nós que estamos no esclarecimento, que estamos no auxílio da dor, estamos muito mais sucintos e somos muito mais alvos dessas organizações do que nós possamos imaginar, né? Até porque todas as vezes que nós vamos ajudar alguém, principalmente quando estamos nos grupos mediúnicos e que estamos atendendo uma ficha, como nós assim chamamos, ou estamos fazendo um atendimento a determinada pessoa, um processo obsessivo, e que apresentam-se ali, então, aqueles espíritos que estão fazendo esse trabalho. E eles, então, meus irmãos, nos ameaçam de todas as formas. Eles nos dizem, olha, eu sei onde você trabalha, eu sei o que você faz, eu sei quem é a sua família, enfim, eles nos ameaçam mesmo, tá? Então, essa organização é extremamente bem definida e nós não podemos esquecer disso, tá? Não podemos esquecer que existe sim, tá? Um grupo com tempo organizadíssimo, que muito frio, por sinal, tá? Mas, dentro dessa organização, dessa estrutura, o que nós encontramos ali? E aqui nós trazemos da literatura de Hermínio Miranda, mais precisamente no livro O Diálogo com as Sombras, que é um dos livros, na minha pálida opinião, um dos mais completos, né? No sentido de organização, de um grupo, de uma reunião mediúnica, enfim, ele nos traz todas as informações a respeito daqueles que se apresentam nas reuniões mediúnicas, do tipo de espírito, da forma como se posta, da forma como se deve abordar ou coisa que o valha. Então, o Diálogo com as Sombras é extremamente importante. Eu diria que é a cartilha do grupo mediúnico. Existem as obras complementares, claro, existe o livro dos médiuns, que é a origem de tudo, mas o Diálogo com as Sombras nos traz muitas, mas muitas informações. Dentro dessa estrutura, nós temos o dirigente das trevas, né? Temos o dirigente das trevas, que é aquele que coordena, e esse dirigente,
dentro da hierarquia, essa responsabilidade, ele tem responsabilidades, ele responde também por isso. Como dirigente, temos dentro da estrutura o planejador. Você não tem lá na sua empresa, por exemplo, o cara da estratégia, temos o presidente da empresa, o dirigente geral da empresa, e nós temos a pessoa que planeja, né? Então, ela vai planejar o desempenho, o desenvolvimento da empresa, em quanto tempo a empresa vai atingir determinados objetivos, vai traçar a linha de equilíbrio ou ponto de equilíbrio da empresa. Esse cara chama-se planejador. Então, ele trabalha tranquilo, numa boa, tem que estar sempre sereno. Lá na estrutura das organizações obsessivas também existe o planejador, né? Existem os juristas. Quem são os juristas? São aqueles que, da mesma forma como existe um conselho dentro da empresa para analisar as ações daquela empresa, as tomadas de decisões daquela empresa, que é o corpo deliberativo ou então assembleia deliberativa, dentro da estrutura das trevas existem os juristas, os que julgam os casos, né? Que eles vão mais ação aqui, mais ação ali, ou coisa que eu valha. E nós vamos ver a característica de cada um desses. Existe um executor, né? Da mesma forma como nós temos lá nas indústrias, nas fábricas, se temos o planejador, se temos o conselho deliberativo, nós temos o operador da máquina. Ou seja, temos aquele que é responsável pela produção, que executa o que o planejador fez, o que os juristas deliberaram. Então, este executor também tem um papel muito interessante nesse processo, tá? Quanto ao dirigente das trevas, para nós começarmos aqui, existem organizações, como falamos, dentro dessa estrutura, em que cada um é responsável por determinada cidade, por determinado país, por determinado estado, coisa que o valha, tá? Principalmente no sentido de, e se nós nos lembramos de quem deu o nosso lar, né, que existem aquelas entidades, os ataques lá no nosso lar, nos muros, aquela coisa, tudo organizado pela estrutura das trevas, tá? Então, esse dirigente, ele tem uma imensa responsabilidade dentro da importância que eles dão no sentido desses trabalhos. Essa é uma figura frequentemente nos trabalhos de desobsessão. Ele comparece para observar, estudar as pessoas, sondar o doutrinador, sentir mais de perto os métodos de ação do grupo, a fim de poder tomar suas providências. Foi geralmente um encarnado poderoso que ocupou posições no mundo. Aqui é extremamente importante informar aqueles que trabalham nos grupos mediúnicos, talvez interroguem assim, mas por que é permitido que um dirigente das trevas se apresente a um grupo mediúnico? Por que ele vai lá? Por que ele vai? Porque, da mesma forma como existe, né, o tempero para a comida, a própria espiritualidade permite que estes irmãos adentrem a estes recintos, a observação desses grupos, porque em determinado momento da sua trajetória, a partir do momento em que nós conseguirmos chegar até ele no sentido de comovê-lo, tudo o que ele viu, tudo o que ele observou, vai se transformar em munição para nós. Então, por isto que a direção dos trabalhos mediúnicos, dos grupos mediúnicos, das casas que atuam na desobsessão, permitem que estes indivíduos, que estes irmãos se apresentem nesses grupos. E vou dizer a vocês, quando nós conversamos, eles, certa vez eu me recordo que chegou postou-se na porta e com uma prancheta, ele ia anotando. Ele anotava as reações dos médiuns, ele anotava a segurança ou a insegurança do esclarecedor, ele anotava
a tensão ou não, conforme as energias subiam ou desciam diante da corrente que sustentava aquele trabalho, tá? E ele tinha sido um general, né, num determinado período numa determinada encarnação. Então, este indivíduo, como dirigente, ele foi para observar o nosso grupo, uma vez que 2 reuniões antes nós havíamos socorrido alguém que ele havia mandado como um emissário para nos dar um recado, e nós acabamos, então, entre aspas, convencendo, né? Na realidade não é convencimento, é esclarecimento, esclarecendo aquele irmão do que ele estava fazendo, porque ele estava fazendo, e ele estava sendo chantageado pelo dirigente. Quando eu vi que ele estava fazendo essas anotações, mentalmente eu disse a ele: por que você não vem aqui para nós conversarmos melhor? Imediatamente ele se prontifica e dá passividade, o médium dá passividade, e ele então se coloca de uma forma muito frio, tá? Embora eloquente, extremamente inteligente. Então, esse dirigente, ele existe para organizar invariavelmente, como diz o próprio texto, é alguém de um determinado destaque. Então, ele, como general que tinha sido numa encarnação, ele trazia consigo toda a disciplina, toda a estratégia de observação, de execução. Era um dirigente, vamos assim dizer, dito perfeito, entendam aqui, dito perfeito no sentido daquilo a que ele se propôs fazer. Tá? Daquilo que ele se propôs fazer. Acostumado ao exercício da autoridade contestada, viu? Ele era um general. É arrogante, frio, calculista, inteligente, experimentado e violento. Quer mais que um general da antiga para ser o dirigente de uma estrutura das trevas? Era a figura ideal, né? Era a figura ideal. E depois, meus irmãos, na próxima aula, me lembrem, mas eu acho que eu já coloquei isso no trabalho, desse mesmo indivíduo com relação à nossa casa espírita. Não dispõe de paciência para o diálogo, pois está habituado apenas a expedir ordens e não debater problemas, ainda mais com seres que considera inferiores e ignorantes, como os pobres componentes de um grupo de desobsessão. Situa-se num plano de olímpica superioridade e nada vem pedir, vem exigir, ordenar, ameaçar, intimidar. Observem, então, com que tipo de espíritos estamos lidando. E aí é que tem que ter a perspicácia, tem que ter o manejo, o jogo de cintura, entre aspas, para poder conversar com o irmão desse. O que demanda estudo, o que demanda conhecimento, o que demanda bom senso, inclusive, e principalmente compromisso do grupo mediúnico. Então, o dirigente das trevas traz essas qualidades, tá? Ele traz, de certa forma, na imposição dos seus desejos, na imposição com aqueles que eles comandam, de executar a prumo o que eles querem, dentro das suas intenções. O dirigente é extremamente preparado, tá? Quando, para quem trabalha em grupo mediúnico, se deparar com esse dirigente, não bata a boca com ele, não vá discutir com ele. Nós temos que ter argumentos fundamentados, não discutirmos, tá? Esse é o dirigente que tem do outro lado da vida. Tais dirigentes são ágeis de raciocínio, eles pensam muito rápido, envolventes e inescrupulosos, cujo poder de que desfrutam não pode escorar-se na doçura, na tolerância, na humildade, e sim na agressividade, na desconfiança e no ódio. Eles se impõem por isso, pela agressividade, eles se impõem pelo ódio. Ele não é humilde, ele chega humilhando muitas vezes quando fala. Às vezes ele simplesmente se apresenta, como ele se apresenta, e fala assim: tá, estou aqui, o que você quer? E aí eu comecei a argumentar das anotações, do que ele tinha achado das anotações que ele tinha feito. E conforme ele ia falando, eu ia contestando. E isto despertou nele o interesse pela discussão, né?
pela discussão. E eu disse para ele, como a reunião estava mais ou menos já para o final, eu disse assim, olha, nós não vamos falar sobre isso agora, mas eu gostei da sua forma de pensar e volte aqui que eu gostaria de discutir contigo. E ele voltou, tá? É uma longa história, mas ele voltou. Extremamente interessante, tá? Mas esse é o dirigente das trevas. E existe, meus irmãos, não tenham dúvida disso. São implacáveis. O planejador, da mesma forma, tem o dirigente, como eu disse, tem o planejador. Este é frio, impessoal, inteligente e muito culto, muito preparado. Às vezes nós vemos não só dirigentes, não só médiuns, mas nós vemos palestrantes em determinados temas, em determinados assuntos que eles se propõem a fazer com falta de conhecimento. E estes planejadores, queira sim, queira não, eles sondam a todos de uma casa, a todas as pessoas. Tá? Eles sondam a todos nós. Então, eles vão pegar nos nossos pontos que nós vamos ver mais adiante. Tá? Ele é frio, ele é inteligente, ele é culto, mas ele é implacável. Maneja muito bem o sofisma, é excelente dialético, pensador sutil e aproveita-se de qualquer descuido ou palavra infeliz do doutrinador para procurar confundi-lo. Geralmente, o planejador, quando se apresenta em um grupo mediúnico, é porque ele foi orientado ou foi obrigado pelo dirigente, tá? A ir pesquisar e descobrir o que está dando errado no planejamento que ele está fazendo com determinada pessoa, com determinada casa, com determinada situação. Mas ele vem pessoalmente, é raro, mas vem, tá? E aí ele quer, de todas as formas, discutir o porquê não está dando certo o que ele está fazendo. Mostra-se amável, aparentemente tranquilo e sem ódios. Ele é extremamente tranquilo, ele não grita, ele não sai da sua, sabe, daquele... É uma linha reta. É muito frio. É muito frio. Chega, meus irmãos, queira sim, queira não, a gente, às vezes, quando se depara com esse tipo de situação, a gente fica se perguntando, né? Como chegou a esse estágio? Uma série de razões que não vamos abordar aqui hoje. Mas chegar a essa condição é muito dolorido. Não se envolve diretamente com os métodos de trabalho das organizações trevosas, ou seja, não expede ordens, nem as executa. Limite-se a estudar a problemática do caso e traçar os planos com extrema habilidade. Então, solicitado pelo dirigente, este planejador analisa, cria toda a forma de execução, tá? Então, muitas vezes, ele pode operar em mais de uma organização das trevas. Ele pode fazer isso? Pode. Ele trabalha aqui, trabalha ali. Ele é um freelancer, por assim dizer. Tá? Porque ele não se envolve. Ele não tem envolvimento emocional, ele não tem nada. Ele vai lá, recebe o pagamento dele, que nós não vamos discutir hoje, recebe o pagamento dele, faz o serviço e vai embora. É como se nós contratássemos um encanador. Ele vem, dá uma olhada, né, fala assim, precisa mexer aqui, precisa mexer ali e tal, está aqui o orçamento, está aqui a planta, está aqui, pode mandar executar. É o que ele faz. Recebe a parte dele e vai embora. Ele não se envolve na tarefa, o planejador, mas é extremamente hábil, extremamente minucioso nos seus detalhes. Os planejadores são elementos altamente credenciados e respeitados na comunidade do crime invisível. Da mesma forma, como nós temos aqui deste lado exímios engenheiros, calculistas ou coisa que o valha, do outro lado é a mesma coisa. São respeitados, sabe, principalmente quando eles obtêm sucesso, elaboram determinada situação que há sucesso naquela empreitada. Quanto mais sucesso tiverem, quanto mais detalhadamente eles elaborarem este ou aquele ataque e tiverem sucesso, mais respeitados serão. Não tenham dúvida disso. Por incrível que pareça. A gente pensa que não. Pensa que é de qualquer jeito lá do outro lado. Nós aqui que trabalhamos de qualquer jeito. Eles não.
Os juristas. São os terríveis juristas do espaço. O que fazem esses irmãozinhos? São autoritários, seguros de si, exoneram-se facilmente de qualquer culpa, porque, segundo informam o doutrinador, cinge-se aos autos do processo. Estes, meus irmãos, eles falam assim, mas olha, aquele ali, ele fez isso, então ele tem que responder assim, acabou. Não tem misericórdia. Eles são extremamente, eles vão no ponto. O argumento com estes, e aí eu digo sempre, dentro do processo dos grupos mediúnicos, o preparo de quem for, porque para este aqui, para um jurista ou para um executor, para você falar de Jesus, ele dá risada na sua cara. É um processo muito lento. Nós temos um caso que levamos praticamente 11 anos com o indivíduo. Tá? Então, ele simplesmente se atém à problemática. Ele não dá ouvidos a mais nada. Ele vai julgar aquilo que ele está vendo. Na sua opinião, qualquer juiz terreno mediamente instruído proferiria a mesma sentença diante daqueles fatos. E se apegam muito nesta condição, nesta situação. Tá? Se apegam demais. E pegam os mínimos detalhes das nossas falhas. Os mínimos detalhes. Aquilo que a gente acha que é um pecadinho, tá? Eles vão lá buscar. Eles vão buscar. Quando eles querem, eles vão buscar e acham. Tenho certeza que acham em todos nós. Né? Todo o formalismo processualístico ali está. As denúncias, o depoimento, as audiências, os pareceres, os laudos, as perícias, os despachos e, por fim, a sentença. Invariavelmente condenatória. Eles chegam, muitas vezes, em determinados casos obsessivos, em que está sendo executado um processo em cima daquele que busca as casas espíritas numa situação terrível de dor, eles chegam com o processo completo daquele indivíduo. Não só desta encarnação, de outras encarnações para trás. Então, eles trazem todo o histórico. E eles julgam pelo histórico, eles não julgam pela última reencarnação. Eles julgam pelo histórico que eles conhecem, pelo arregimento de fatos e provas, segundo eles, que eles têm em suas mãos. E digo a vocês, buscam 2, 3, 4 reencarnações. Tá? Lamentavelmente. E até as revisões e os apelos, quando previstos nos códigos deles, é claro, pelos quais se orientam, ou melhor, se desorientam, né? Porque eles se comprazem na dor, olho por olho, dente por dente, não tem perdão. Assim agem os juristas do outro lado da vida. Tá? E das trevas, não só do outro lado da vida, que os juristas bons trazem boas sentenças, ou sentenças mais misericordiosas, por assim dizer. São também impessoais e frios aplicadores da lei. Todos esses que trabalham nas denominações, nas organizações das trevas, são extremamente... O simples fato dele adentrar essas organizações, quando ele é recrutado, lhe é verificada a sua frieza, a sua indiferença, a sua imparcialidade, tá? Tudo isso é verificado para que ele seja admitido, para que ele seja recrutado. Verificando, inclusive, o passado delituoso dele nas últimas encarnações ou nas encarnações anteriores. O executor sente-se também totalmente desligado da responsabilidade quanto às atrocidades que pratica, pois não é o mandante, apenas executa ordens. Dentro dos processos obsessivos, essa é uma das táticas extremamente utilizadas. Por quê? Ele fala assim, mas eu não tenho nada com ele, eu só recebi para fazer o serviço. Tá? Eu estou lá porque me pagaram. Então, ele não tem nada a ver com o que eu costumo chamar, né, de terceirização da dor, quando alguém paga alguém para fazer. Muitas vezes o executor, ele está sendo também chantageado. Quantas vezes já nos deparamos com executores que ele vem
mas ele vem numa empáfia, ele vem numa condição terrível. E aí a gente vai pescando, conforme vamos conversando, porque ele vai nos dando todas as dicas, e aí conseguimos descobrir, certa vez eu consegui descobrir que o dirigente disse para ele que estava com o filho dele preso, que se ele não executasse aquela tarefa, ele executaria o filho. E aí, quando eu percebi isso que me foi trazido pela equipe espiritual que nos assessorava, eu disse assim, mas se você não executar, quer dizer que seu filho vai sofrer? Aí ele levou um choque. Como é que você sabe disso? Né? E aí eu mostramos para ele que o filho dele não estava lá. Tivemos que trazer o filho dele até ele, ali, para que ele tivesse consciência de que ele estava sendo enganado. Mas ele é impessoal. Tá? Muitas vezes, na maioria das vezes, não tem nenhum compromisso, não tem nenhuma ligação com o obsediado. Usualmente, nada tem de pessoal contra suas vítimas inermes. Agasalham-se na crueldade agressiva e fria, sem temores, sem remorso, sem drama de consciência. Sem drama de consciência. Tá? Invariavelmente é assim. Quantos deles encontramos nos trabalhos de desobsessão? E é verdade, quantos a gente encontra? Né? Quantos enganos, às vezes eles chegam todo autoritário, mas por trás disso, com toda a frieza, mas por trás dessa frieza, dessa autoridade, dessa falsa autoridade, dessa falsa indiferença, existe sempre um coração machucado, ferido. Por isso que ele chegou nessa condição. Ele não chega nessa condição por ser mal. Existem aqueles que são as raras exceções. Mas, invariavelmente, ele está ali por alguma razão. E ele tem a razão dele. E este, muitas vezes, é o caminho para nós resolvermos todo o problema, quando pegamos o executor. E quando esclarecemos ao executor e acolhemos o executor, é que se apresenta muitas vezes o planejador e muitas vezes o dirigente. Ele vem para saber o que está acontecendo. Isso acontece com muita frequência, principalmente aconteceu com o nosso grupo. São remunerados das maneiras mais engenhosas e diversas, as que mais se ajustam à sua psicologia, aos seus vícios e às suas informações. Quantas vezes estes executores chegam com as suas bolsas, ou ele recebeu a paga, né, e guardou em determinado lugar. Mas, quando ele guarda, vem os outros e levam. E aí a gente mostra para ele o que aconteceu. O que ele recebeu não era o que tinha lhe prometido. Porque esse é o esclarecimento, não é o convencimento. É mostrar para ele que, da mesma forma, quando ele está batendo em alguém que não tem nada a ver com ele também está sendo enganado. Ele está sendo enganado para fazer algo a alguém que não lhe deve nada. Mas esse executor frio também. Mas por que nós trouxemos essa estrutura, essa organização? Para a gente entender o que nós passamos a entender as táticas e as técnicas da obsessão. Tá? Sabendo que temos do outro lado pessoas capacitadas, me perdoem o termo, gabaritadas no sentido negativo para isso, imaginemos então como é que o processo se desenvolve. Tamanha avidez, tamanha a prática e a técnica que eles empregam nesses processos. Mas o que é obsessão? Segundo Kardec, é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas, nunca praticadas senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Quando ele fala desse domínio, e eu vou explicar, já falamos aqui outras vezes, percebam que Kardec não fala se é encarnado ou desencarnado. Lá no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que é a ação persistente que o espírito mau exerce sobre o indivíduo. Apresenta características muito diversas, desde simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Processo tão acentuado que vai ter um resultado físico, como já falamos aqui.
Qual é o alvo destas técnicas e táticas? Quando falamos de técnicas e táticas, qual é o alvo? Nós nos referimos, eu me referi um pouco mais aos trabalhadores e aos médiuns principalmente, que são os esclarecedores e os consoladores desses irmãos. Os orientadores no sentido de colocar luz em seus pés, né? Para que eles possam, de alguma forma, caminhar e seguir adiante. Então, qual é o alvo? Quem é o alvo? Esse intercâmbio de características negativas ou vulgares determina o aparecimento das síndromes obsessivas que, não cuidadas em tempo próprio, se transformam em malsinada fascinação e subjugação com graves riscos. Manuel Filomeno de Miranda, lá no Temas de Vida e Morte, nos fala a respeito. Como é que se dá isso? Justapondo-se sutilmente cérebro a cérebro, mente a mente, vontade dominante sobre vontade que se deixa dominar, órgão a órgão, através do perispírito pelo qual se identifica o encarnado a cada sessão feita pelo hospedeiro, mas coercitiva se faz a presença do hóspede que se transforma em parasita insidioso. Muitos de nós, e a maioria dos processos obsessivos, facilita e em muito a tarefa desses irmãos das trevas. Primeiro, nós damos a entrada para isso. Tá? Nós, através da ausência da prece, através da ausência da vigilância, orai, vigiai, através da maledicência, da mágoa, do ódio, enfim, uma série de situações, nós nos colocamos na mesma sintonia desses indivíduos. E aí fica muito mais fácil sermos alcançados. Porque sem o hospedeiro, não existe hóspede. Tá? Porque muitas e muitas vezes, dentro das táticas dos processos, o que acontece em determinadas situações? O executor, o planejador, ele planeja, vamos dizer assim, definhar uma pessoa fisicamente. Ele planeja a forma como vai ser feito, projeta a instalação de um hospedeiro, e aí muitas vezes em forma de chip, em forma de um espírito, como que eu vou falar? Que nos suga as energias, né? de um vampirizador. Então, ele organiza isso e passa para o executor. O executor vai ver, muitas vezes, qual é o tamanho da peça que vai implantar, seja na cabeça, seja no rim, seja no fígado deste paciente, deste hóspede, tá? Para que vá definhando, e aí a medicina não acha, a radiografia não pega, porque é fluídico, instalado no perispírito. Essa é uma técnica. Tá? Dentro de um processo obsessivo, para definhar um determinado indivíduo, acabar com sua vida física, instala-se desta forma. Por que isso acontece? O médium é um indivíduo sensível a determinadas influências do mundo espiritual. Ao mesmo tempo, receptivo a certas ondas mentais que procedem dos homens e, não raro, produzem fenômeno de telepatia com correspondente resposta anímica aos apelos vigorosos com os impulsos, tá? E determinações que lhes são dirigidas. Todos nós somos médiuns, sabemos disso. Todos nós temos a mediunidade, meus irmãos, em maior ou menor densidade. Uns estudam e desenvolvem e praticam, outros simplesmente ignoram, outros não sabem que têm e tratam esta dádiva divina da mediunidade, que seria para auxiliar, né? De uma forma desconhecida, como se fosse prodígios ou coisas que o valha. Mas ele sendo receptivo, tá? E tendo estas ondas mentais, fica muito mais fácil. E quantas pessoas nós já não observamos a passarem pelas casas espíritas, tá?
obterem o benefício, tornarem-se trabalhadores das casas espíritas, tarefeiros das casas espíritas, e de repente, pumba, trabalhando no grupo mediúnico, no fraterno. Nós temos 2 casos, por exemplo, no Maria de Magdala, que certa vez uma irmã chegou e falou assim: eu não estou aqui para ficar ouvindo o choro de ninguém, né? Choro de ninguém. Porque ela tinha uma sensibilidade, ela estava fazendo o seu trabalho corretamente, ela estava atingindo os objetivos da caridade, e lamentavelmente caiu numa situação como esta, organizando, e foi num período que passamos uma dificuldade muito grande na casa, e vamos falar sobre isso na outra aula, em que esta organização, tá, começou a trabalhar no atendimento fraterno. Ele começa por lá. Tá? E como ela era receptiva, foi muito mais fácil eles fazerem o que fizeram. Referente-se à identificação de ideias e propósitos, referimos-nos à identificação de ideias e propósitos que certos indivíduos percebem em outros, passando a perceber-lhes o magnetismo e deixando-se impregnar. Foi o que aconteceu, cara. Lamentavelmente. Lamentavelmente. Técnicas. Qual é o alvo disso? Tá? Voltam-se, sobretudo, contra os espíritas sinceros e operosos, que lhes constituem barreira sementeira da perversidade e da luxúria, do desequilíbrio, da perversão, do ódio e dos seus sequazes. Esse é o alvo das técnicas e das táticas das organizações trevosas. Principalmente todo aquele, ele não precisa ser espírita, não, só espírita. Todas aquelas pessoas, meus irmãozinhos, que praticam o bem, que auxiliam aos necessitados, a nós que temos o conhecimento do outro lado da vida, logicamente, que percebemos com maior facilidade as dores do mundo ou as dores do espírito, logicamente que seremos mais atacados, porque temos a percepção do problema, temos a percepção dessas dores. Tá? Então, hoje, eu diria que existem 2 situações em que as organizações das trevas estão voltadas. Primeiro, as casas espíritas e casas religiosas, que trazem fé, trazem esperança e despertamento ao povo. E, no segundo momento, a classe que administra os governadores, dirigentes das nações, das cidades, dos estados, das nações. Haja vista o que nós temos passado, o que nós temos percebido no dia a dia, os absurdos que têm acontecido, as fascinações que têm acontecido com determinadas pessoas. Não vamos entrar aqui no mérito desse ou daquele, mas é só a gente observar o painel que se apresenta à nossa frente. A técnica que eles estão usando é fantástica nesse sentido. Negativamente falando, é fantástica, porque está atingindo os objetivos. Estes dirigentes, manipulados com as casas enfraquecidas, as casas religiosas, quando eu falo casas religiosas, não falo só de casa espírita, enfraquecidas, nós viramos joguetes na mão desses, lamentavelmente, desses dirigentes ausentes na fé, carentes de apoio, carentes principalmente de um ouvido que nos ouça os queixumes. Então, esses espíritas, tá, que estão trabalhando, e tem muitos que já estão voltando a trabalhar, mas tem muitos espíritas, lamento dizer, que não querem voltar a trabalhar nas casas espíritas com medo. Todo um trabalho que já foi feito, todo um trabalho que foi desenvolvido pelas instituições. Eu digo a vocês, estou falando agora como Magdala, nós vamos encontrar dificuldades para nós voltarmos. Pretendemos, se Deus quiser, voltar em agosto. E vamos encontrar dificuldade por estas razões. Ainda, agora reinveste-se com vigor mediante os combates aos seus adeptos. Né? Armadilhas, soezes, instrumentos cruéis, técnicas refinadas, aparatos, aqui é aparatos complexos, são utilizados para vencê-los.
atraindo-os e dizimando-os nos seus propósitos mais sadios, ou vencendo-os com as suas sortidas e felizes, mediante intercâmbio doentio e obsessivo para desanimar ou perverter. O que nós temos encontrado, na maioria das vezes, desânimo. Na maioria das vezes, acomodação. A gente não quer sair da zona de conforto, nós estamos acostumados, estamos tranquilos dentro de casa, fora dos compromissos religiosos, fora dos compromissos com a caridade. É a técnica. É uma das técnicas que é desviar o indivíduo dos seus interesses, tá? Esfriando-lhe as vontades, e isso acontece com muita frequência. Nós vamos observar isso mais profundamente quando as casas começarem a voltar. A maioria já está voltando. O número de pessoas trabalhadoras será completamente diferente do número de pessoas que vão buscar essas casas. Observem. A Cláudia, que assiste a aula agora, talvez vai poder nos dizer no final que falta espaço para as pessoas marcarem, né? Olha, se pudesse botar 500 pessoas lá dentro, nós teríamos 500 pessoas. Se pudesse colocar um outro número, também colocaria, porque as pessoas estão ávidas, necessitadas desse contato, daquele passe, aquelas energias, a sensação de amparo, de que não está sozinho. Mas as técnicas utilizadas são essas, de desinteresse daqueles que trabalham no bem, de desinteresse daqueles que querem, principalmente, não ver as casas espíritas abertas, lamentavelmente. Quais os recursos das trevas, né? Utilizando-se das próprias falhas do caráter de cada um, das suas dificuldades morais, dos conflitos e das heranças da conduta pregressa, estimulam-nos o retorno às paixões, intensificando cerca, tirando-lhes pessoas desequilibradas, que possam aturdi-los com seus apelos vis à sua psicosfera mórbida, à sua presença desagradável e tóxica. Quantas pessoas, meus irmãos, não caíram novamente em desgraças, ausentes das casas religiosas, ausentes das casas espíritas? Então, quantos não tiveram as recaídas? Né? Semana passada eu conversava com uma pessoa que ela dizia, eu não imaginava que eu fosse cair de novo e cair. Por quê? Exatamente esse trabalho de tirar as peças das engrenagens necessárias para o funcionamento das casas, para o funcionamento de coisas boas, coisas melhores. E aí vai mexer aonde? Vai mexer nos vícios, vai mexer no caráter, na falha de caráter de cada um. E vai, com certeza, atingir. Porque estamos desguarnecidos, estamos longe, distante do orar e vigiar. Lamentavelmente. A nossa guarda está baixa. Não temos mais aquela guarda, sabe, para cima, pronta a resistir. Não temos o incentivo de palestras, não temos o incentivo de sermões, de cânticos ou de versículos. O que é muito importante. O que é muito importante. Discussões inoperantes, rixas, impertinências, queixas e intrigas, maledicências soezes e calúnias bem elaboradas, vinganças covardes e mentirosas que surgem da fantasia dos mais sonhadores e frívolos, são recursos utilizados pelos técnicos das legiões das trevas. Nós temos visto intolerância, impaciência, né, rixas, sabe, cada dia está pior. Eu falava hoje na palestra, hoje pela manhã, que nós estamos distanciados, estamos muito curtos em nossa paciência. A gente hoje precisa tomar cuidado com o que vai falar com as pessoas para não machucar as pessoas, porque as pessoas estão se machucando muito, sabe, se ofendendo com muita facilidade. São recursos que estão sendo utilizados, aproveitando-se das nossas fraquezas. E nós estamos nos deixando levar. A gente não está parando para analisar, pô, peraí, sabe? É isso que nós precisamos fazer. São recursos que vêm do outro lado, das legiões. Eles estão conseguindo o intento, lamentavelmente. Tá? Manuel Filomeno de Miranda na reflexão, testemunho, lá em Sexo e Obsessão.
O que atacar? Nas táticas. O homem é um animal sexual que se compraz no prazer, deve ser estimulado ao máximo. Eles vão trabalhar, vão bater na estaca mais fraca da sua estrutura. Porque a força de uma corrente, a força de uma laje, a força de uma corrente não se mede pelo elo mais forte, pelo elo mais fraco. A sustentação de uma laje se mede pela estaca, pela coluna mais fraca, não é pela mais forte. E é exatamente ali que eles vão bater. Onde nós dermos a entrada. Qual uma das coisas que muito nos tira do eixo? A sexualidade, o sexo, né? A sensualidade. E vão nos estimular, nos dar oportunidades ao máximo. Porque como ainda estamos muito apegados às nossas viciações, eles vão atacar exatamente aí. Se tivermos essa tendência, seremos presa fácil. Seremos presa fácil. O narcisismo é o filho predileto do egoísmo e pai do orgulho, da vaidade inerentes ao ser humano. Ai, a beleza, né? A beleza, a vaidade. É ali também que eles vão mexer. Sabe? E quando esse narcisismo se apodera de alguém, é triste porque, invariavelmente, a pessoa vive em função do seu narcisismo. Tá? E aí ele vai para o orgulho, ele vai para a vaidade. Isso é tão inerente a todos nós. Eles sabem onde mexer. Eles sabem onde manipular. São táticas. Vão mexer exatamente naquilo que sabem que vai te balançar. Que vai mexer contigo. Que vai mexer contigo. É ali que eles vão bater. Poder tem prevalência em a natureza humana. O poder é o sapão que não poupa quem quer que ele caia na trampa. Há um ditado que diz: quer conhecer alguém? Dê-lhe o poder. Dê-lhe o poder e você vai conhecer alguém. E nós temos exemplos tão recentes, nós temos exemplos tão próximos de nós, de que a pessoa se transformou com o poder, se transforma com o poder, porque quando ele tem isso na mão, ele faz o que ele quer, e aí ele vai se mostrar. Porque o verdadeiro líder, meus irmãos, você conhece ele, você o respeita, mas você não o teme. Jesus não era temido, era respeitado, era diferente. Então, esse poder, eles vão trabalhar exatamente ali, dando poder àquele indivíduo, eles vão trabalhar exatamente nesse ponto fraco, quando perceber que aquilo mexe com o indivíduo. É ali que eles vão bater. É a tática dando certo. O dinheiro que compra vidas e escraviza a alma será excelente recurso decisivo. Aí, às vezes nós encontramos determinados irmãos, frequentadores, trabalhadores das casas espíritas, das lides espíritas. Puxa vida, você sumiu, você não apareceu mais na casa, eu estou trabalhando demais, eu tenho as coisas que eu preciso resolver aí, né? Na realidade, muitas vezes, claro, além da sobrevivência, que é o natural, nós devemos nos dedicar ao trabalho, necessitamos disso, mas quando ele ultrapassa um determinado limite, em que sai da necessidade e vai para a ganância, é aí que eles vão mexer. Né? Então, esses irmãos trabalham, vão amealhar dinheiro, amealhar bens, patrimônio, esquecem a vida espiritual. Esquecem completamente. Porque se ele estava dando certo, se ele estava fazendo a coisa certinha lá, mas ele tem algumas dificuldades, isso é muito perigoso, porque às vezes a gente está numa dificuldade tão grande financeiramente que quando se apresenta uma oportunidade para a gente ganhar dinheiro, resolver os problemas, a gente larga o que tem que largar. Eu lhes confesso que há uns bons anos atrás, eu estava numa dificuldade financeira muito grande. Eu quase me afastei da doutrina espírita para ir resolver minha vida financeira.
Ao que um amigo disse, falou assim, puxa vida, se aqui dentro tá ruim, já tá difícil, se você cair fora, como é que fica? E é verdade. Mas era todo um processo, era toda uma orquestra, né, para que tirasse a gente da tarefa, do esclarecimento, do trabalho. Quem poderá resistir a essas 4 legítimas verdades, né? Fala para mim que dentro das táticas obsessivas, se nós não tivermos um caminho, se nós não estivermos focados nos nossos princípios, se estas 4 aqui não mexem com a gente, se essas 4 não balançam a gente, tá? Ou uma ou outra, se não vai pegar pelo sexo, vai pegar pelo narcisismo, ou pelo poder, ou pelo dinheiro. Não tem outra coisa. É onde eles vão mexer. Tá? E sabendo das nossas falhas, fica muito, mas muito mais fácil a esses indivíduos trazerem e nos colocarem à frente oportunidades, porque na maioria das vezes, meus irmãos, são oportunidades que se colocam à nossa frente. E a gente fica, sabe, mas são técnicas, são táticas que eles usam. Tá? O que atacar ainda dentro dessas táticas? Toda e qualquer obsessão é sempre resultado da anuência consciente ou não de quem sofre. Consciente ou não de quem sofre. Quando eles percebem em nós determinada tendência em nossos vícios ou fraquezas ou interesses, vão sintonizar de acordo com a nossa satisfação, atingindo o nosso grau de êxtase, tá? Muitas vezes consciente ou não. E quando percebemos, às vezes nós não percebemos, quando a gente vê, já está envolvido naquelas 4 coisas que nós vimos lá atrás, nas 4 situações que nós vimos lá atrás, tá? Por debilidade moral do encarnado que não lhe antepõe defesas ou por deficiência de comportamento que propicia o intercâmbio. Ou seja, a nossa permissão. A gente sabe que, não, mas é só um pouquinho. Não, mas é só dessa vez. E aí a gente permite. E uma vez permitido, podemos nos perder. Em razão da referência psíquica que apraz ao mesmo manter. Essa referência psíquica, né, que apraz ao mesmo manter aquilo que nós falamos. É só um pouco. Não, peraí, deixa eu aproveitar. Depois, eu largo mão, coisa que o valha. Ou então, eu paro com isso a hora que eu quiser. Quem manda em mim sou eu. Não manda. A partir do momento em que você... Isso está lá nos painéis da obsessão de Hermínio Miranda, e lá tem um caso que você não consegue mais se desvencilhar. Já está envolvido. Tá? Já está envolvido. É a forma como eles usam. São as táticas que eles usam. Né? E aí vem os dados psíquicos e os dados físicos. Os danos físicos e os danos psíquicos. Insidiosa, persistente, dominadora, a obsessão produz estados degenerativos nas sedes do perispírito que se encarregam de imprimir nas células dos departamentos da mente quanto do corpo. As energias instaladas, persistentes no perispírito, tá? Ela vai ter as suas consequências explodindo no corpo físico. Primeiro, psíquicos. Segundo, físico. Ou seja, os desvios da loucura e de enfermidades outras, comprometendo seriamente através do desgaste o aparelho psíquico e a máquina somática do encarnado. Consequentemente, depois do desgaste psíquico, a hora que explodir isso no corpo físico, vem as doenças do corpo, que não são encontradas pela medicina da Terra. Muitas vezes, doenças essas, instaladas por processos, por técnicas obsessivas, como expliquei lá atrás. Eu nunca me esqueço de um caso que tratamos há uns 10, 12 anos atrás. Aparece a Maria de Magdala, um determinado menino, com 14 para 15 anos de idade,
ele tinha, se tivesse muito, 1,40 m, 1,50 m de altura e pesava no máximo 30 quilos. 15 anos. 14 para 15 anos. No dia que eu vi aquele menino, eu me assustei, me deu assim me despertou uma ternura muito grande, né? E eu imediatamente busquei a mãe dele, conversamos, e ela disse: olha, seu Vicente, já procuramos tudo, ele esteve no hospital da Unicamp em São Paulo, na Unicamp de Campinas, já mudamos toda a sua alimentação, temos essas que mexem com comida, né? Mudado constantemente a dieta dele, mas ele não sara e ninguém acha nada. E aí, então, eu disse para ela: e o que a senhora espera de Maria de Magdala? Ela disse assim: eu não sei, porque é o último recurso que eu tenho. Me disseram para vir aqui. Ok, vamos tratar. E mora aqui no São Carlos, perto de casa. E começamos, então, o processo. Levamos esse jovem a uma reunião e ali iniciamos todo o processo até localizarmos, como se fosse uma semente de abacate, um pouco mais mais chata, mais achatada, instalada na zona hepática dele, mais precisamente aqui nas costas. E aí, então, dentro do processo, era um processo difícil, traz todo o histórico que não vem ao caso. Numa reunião toda especial, fizemos a desinstalação daquele chip que controlava todos os nutrientes do corpo. Então, tudo que esse menino comia, não se aproveitava nada. Aquele chip não deixava. Tá? Não se aproveitava absolutamente nada. E em nenhum momento a medicina terrena, com toda a tecnologia, identificou aquele processo. Então, fizemos assim, desinstalamos e continuamos com o tratamento por mais 3 meses. E simplesmente eles sumiram da casa, desapareceram. Mas a gente faz o nosso trabalho e erramos, porque às vezes nós temos que também pegar o feedback para saber o que aconteceu. Um belo dia encontrei esta mãe no mercado, aqui perto de casa, e olha, como vai a senhora, tal, e fulano, como é que tá? Sumiu, nunca mais apareceram. Ela falou assim: ele tá aqui comigo. Onde? A senhora passou por ele agora ali? Eu não reconheci o jovem. Não reconheci. Completamente transformado. Tá? Por quê? Dentro de um processo obsessivo, o dano psíquico já havia sido instalado na aceitação da doença em si. A família já estava no processo. E no dano físico, o chip instalado nesse menino. Então, as enfermidades outras comprometem seriamente através do desgaste do aparelho psíquico, que é a máquina somática do encarnado. São técnicas, aí não são táticas, são técnicas desenvolvidas por estes irmãos lamentavelmente equivocados. O pensamento, atuando no núcleo da célula através do centro coronário, faz incidir pelo concurso do centro cerebral, que envia mensagem para os demais centros. Controlam psiquicamente através do mesmo chip instalado. Controlava não só a zona hepática, mas como a zona psíquica. Também. Nós vamos ver mais adiante. As suas energias no mitocôndrio, dos citoplasmas, portadores do alto poder energético, como oxidação, dando origem ao metabolismo, as construções positivas ou negativas. Aqui, no caso, construções negativas, de aproveitamento das proteínas. Chip não deixava o corpo aproveitar as proteínas. No fígado, estava na zona hepática. Olha só.
Graças às funções de glândula mista, com o concurso das enzimas, se transformam, não poucas vezes, em descarga de bilis, provocando imediata eliminação quando de origem perniciosa. Razão por que, embora a ciência médica não dê qualquer valor, os benfeitores espirituais prosseguem sugerindo o uso de calogogos e coléricos como auxiliares naquela função liberativa. Ou seja, dentro do trabalho que nós fizemos, da extração daquele chip, houve todo um processo de orientação àquela família, como se alimentar, tomando água com frequência, e coisas que valem nesse sentido. Manuel Filomeno Miranda, obsessão, instalação impura. Técnicas que pode acontecer com qualquer um de nós, inclusive. E esse menino, garanto a vocês, ele me deu um abraço tão gostoso, que foi um dos mais efusivos que eu recebi até hoje. Tinha sido desenvolvido. Isso foi muito tempo depois. Tudo, nós somos somente as ferramentas. Chegando na forma, né? Descobrindo as técnicas para isso. Prevenção. O que fazer, meus irmãos, para evitarmos as técnicas e as táticas que isso se aproxime de nós? Esse aqui é um tema, né? Essa aula é um tema que demandaria no mínimo 2 horas para a gente fazer, 2 horas e meia, mas a gente não consegue. Vamos sintetizar, né? Primeiro, ergue a tua oração, roga aos benfeitores celestes socorro, a fim de te desviares desses dardos mórbidos que se destinam a retardar a ação do bem na terra. Bom alvitre, estude e exercite os seus recursos de captação e registro sem precipitação nem vaidade, considerando-se sempre como sendo instrumento frágil e vulnerável, a requisitar cuidados contínuos e constante disciplina. Formas de nós nos precavermos das técnicas e dos ataques, das táticas obsessivas. Orai e vigiai, rogando aos benfeitores celestes, né? O socorro. Todos nós estamos aí sujeitos a estas situações, a essas condições. Tá? Com certeza. E o que precisamos combater para que isso, né, para nos livrarmos dessas situações e condições? As negligências mentais e morais, as conversações doentias, o cultivo de pensamentos vulgares, acalanto de tendências negativas, ciúme, a inveja, a ira, o ódio, a cólera, a maledicência, a queixa e a irritação. Dentro do que estamos vivendo ultimamente, distanciados da prece, distanciados das casas espíritas, o que nós não estamos passando, né? As negligências mentais e morais, como não temos negligenciado mental e moralmente? As conversações doentias, a gente só fala de coisa ruim, só fala de morte, só fala de Covid, só fala de política ruim, né? Os nossos pensamentos vulgares, acalanto das tendências negativas. Nossa! Isso ainda, olha, não temos hospital, não temos isso, não temos aquilo, esse vírus vai matar muita gente, olha, quanto tempo vai mais ainda? Tudo vai dar certo, vamos orar para que melhore. Esse é o positivismo. Tá? Além disso, nós temos o ciúme, a ira, a inveja, o ódio, tudo isso nós devemos combater. Que são pensamentos e energias negativas que podem nos levar à mesma sintonia daqueles que tentam nos pegar de alguma forma, para que suas técnicas e suas táticas possam ser instaladas e executadas. Se fugirmos desta sintonia, se combatermos estas situações e condições, dificilmente seremos alcançados. Dificilmente. Né? Devemos cultivar discrição, modéstia, devotamento, equilíbrio, oração, tolerância, vigilância, fraternidade
e principalmente o perdão. Principalmente o perdão. Então, a partir do momento que nós estamos e vamos cultivar coisas boas, coisas tranquilas, sabe? Tendo tolerância. Quando se avizinhar alguma discussão, alguma coisa, sai de perto. Silencie, se afaste. Ser feliz ou ter razão? Né? Ser feliz ou ter razão? Então, meus irmãos, muitas vezes, quando o outro estiver inflamado, quando você se envolver numa conversação perniciosa, afaste-se. Queira sim, queira não, muitos podem ver quando determinadas conversas, quando determinadas situações se apresentam, os espíritos que pululam ao redor daquela situação, sabe, muitas vezes instigando as pessoas, muitas vezes insuflando agressões verbais, até mesmo físicas. Temos que cultivar o bem, né? Para poder sair dessa sintonia das táticas e técnicas. Abrir a mente, a luz e o coração ao amor, albergando a família padecente dos homens, de que fazemos parte, é o impositivo do Cristo para todos os que creem, especialmente para os espiritistas que possuímos os antídotos eficazes contra as obsessões e obsessores, como socorro aos obsediados e seus perseguidores sob a égide de Jesus. Joana de Ângeles nos orienta. Então, não vamos achar que somos o suprassumo, estamos livres dessas situações. E nós, espíritas, que sabemos as condições, sabemos a forma como acontece, sabemos o quanto é importante essa vigilância. Nós conhecemos, a gente sabe disso. Nós sabemos que eles estão à espreita. Da mesma forma como temos os espíritos, bons espíritos que nos auxiliam, nós temos aqueles que não querem tão bem a gente. Então nós temos, nós espíritas, queira sim, queira não, mais que os outros, conhecimento. Podemos até não assimilar este conhecimento. Mas nós sabemos o caminho. Nós conhecemos as formas de combate, de se evitar. Nós sabemos disso. O que nós temos que fazer é praticar isso com tranquilidade, com absoluta certeza, com absoluta fé. Porque senão, meus irmãos, de nada adianta o que estamos fazendo aqui. As técnicas existem, e muitas. As táticas estão aí a serem desenvolvidas a todo instante. É só nós pararmos um pouco e olharmos ao redor. Analise, saia do micro, olhe do macro. É assim que a gente tem que fazer. Por que está acontecendo? Como está acontecendo? Para quem está acontecendo? Para que serve isso? Tirar lições dessas situações para que a gente possa sair fortalecido. Não tenho dúvida disso. Né? Abrir a mente à luz e o coração ao amor, albergando a família padecente dos homens, de que fazemos parte, é o improviso, é o impositivo do Cristo para todos os que creem, e especialmente para os espiritistas, que possuímos os antigos. Lamentavelmente, eu repeti o slide, mas é bem isso, sabe? Estudos espíritas que ela nos fala a respeito. E é dessa forma que temos que nos comportar. Tá? Finalizando, a bibliografia que nós utilizamos é esta. Né? Alguém falou alguma coisa? Não. Eu tenho uma dúvida. Oi? Vamos lá. Sou eu, Jaito. Quem? Jaito. Vamos lá, Jaito. Por que é permitido que existam essas organizações? Seria mais fácil, assim, sei lá, os espíritos de luz desmontar e... Fala mais alto que eu não estou ouvindo direito. Tá. Melhorou? Agora melhorou. Tá. Por que é permitido que existam essas organizações? Não seria mais fácil, assim, os espíritos de luz desmontar essas organizações e esses espíritos que não querem evoluir ir para um outro planeta? Bom, primeiro,
todas essas ações desses espíritos invariavelmente nos trazem dores, né? E nós só aprendemos na dor, nós só buscamos o socorro na dor. Se todos fôssemos felizes, ninguém buscaria o Maria de Magdala, ou a Igreja Católica, ou a Presbiteriana, por estar feliz. As pessoas só buscam a religiosidade, só buscam o remédio quando estão doentes. Esse é o primeiro ponto, tá? E para que haja um contraponto de observação ou comparativo, como é que você vai comparar a cor branca com a vermelha? Se só existir a branca, você não tem referência. Então, dentro do progresso humano, dentro do progresso espiritual, se faz necessário que haja um contraponto para que também se tenha, dentro desta comparação, o aprendizado e o crescimento. Por isso é permitido, como eu disse no início, é por isso que a espiritualidade permite aos organizadores das trevas visitarem reuniões mediúnicas, porque através das observações que eles fazem, das técnicas que eles desenvolvem através de suas observações, nós aqui deste lado também criamos condições de superar e suplantar esses ataques. Porque a gente só desenvolve determinada coisa quando se apresenta o problema. Nós só desenvolvemos a luz porque tínhamos a escuridão, e na escuridão nós não enxergávamos. Então alguém foi lá e desenvolveu a lâmpada. Só desenvolvemos outras, o chuveiro elétrico, por exemplo, tão bom, né? Agora, no inverno, porque a água era muito fria. Então, para que haja um comparativo, claro, seria muito mais fácil para a espiritualidade do bem, aí não teríamos mérito nenhum. Se tirar, deu trabalho, deu alguma dificuldade, leva ele para longe. Que é que muitas vezes a gente faz, a gente se afasta das pessoas sem entender o problema, se afasta do problema sem entender o problema para resolvê-lo. Porque a partir do momento que a gente remove sem conhecimento, você não aprendeu nada, lamentavelmente. É assim que funciona, gente. É a permissão divina. Respondido? Sim, respondido. Obrigado. Ok, então, dia 14/8, nós teremos aqui, há obsessões na casa espírita ou ela está imune a isso? Ou ela não passa por isso? Ou todos os espíritas que estão lá se dão bem, se amam, se perdoam, não há discussão, todo mundo vai para lá com o coração, né, feliz? Vamos descobrir isso semana que vem, meus irmãos. Tá bom? Agora, depois da prece, as nossas perguntas e as nossas considerações. Eu vi uma pessoa que levantou a mão, a Denise. Denise, vamos lá. Então, vamos... Ainda temos mais tempo ainda, Denise. Diga lá, Denise. Tá, o seu microfone está fechado. Vamos fazer oração e depois eu pergunto depois. Pode deixar. Já que você vai fazer a pergunta, que tal fazer a oração? Sequência, semana passada eu já fiz, faço de novo. Ah, é? Semana passada, então, ó, Rafael. Não, faço, pode deixar. Você faz? Faço. Te agradeço. Então, vamos lá. Faço sim. Então, nosso Pai amado, nosso Pai querido, nossos amigos mentores, a todos que aqui, fisicamente como espiritualmente, participamos deste momento de aprendizado, de esclarecimento, que possamos absorver, né, de maneira, da melhor maneira possível isso, que possamos refletir e usar isto ao nosso favor e a favor de todas as pessoas que estão ao nosso entorno e que precisam ser amparadas e orientadas. Nos acompanhem durante toda a semana, nos abençoando e nos direcionando sempre para o caminho do bem. Amém. Graças a Deus. Perfeitamente. Agora, vamos lá, dona Denise.